Olá, vamos para a correção, para a revisão também da prova que vocês irão fazer quinta, quarta, quinta e sexta, né? 6, 7 e 8. Nesse vídeo tem todas as correções de todas as turmas, tá bom? Tem física do primeiro, química do primeiro, física do segundo, química do terceiro e biologia do terceiro. Portanto, vocês assistam somente a parte cabível a cada matéria. Como, por exemplo, física do primeiro ano, assunto, capítulo 11, energia mecânica, né, que é aquele negócio de energia cinética, que eu passei o vídeo aula, e o material extra também que eu passei. No finalzinho da correção da atividade, tem a fórmulazinha de energia, de energia, que vocês também vão ver também, tá certo? Mas assista aquela videoaula sobre energia cinética que eu passei para vocês. Então, vamos lá. Primeira questão do exercício diz o seguinte: defina estática. É o ramo da física que se preocupa, tudo isso aqui tem material extra que se preocupa em investigar as condições sobre as quais um corpo fica em equilíbrio, fica parado no caso. A segunda, porque alguns corpos são chamados de corpos rígidos, pelo fato de serem situações diferentes. Estudamos separadamente as condições de equilíbrio para os corpos que podem ser tratados como pontos materiais e para corpos que não podem ser assim considerados, né, devido à sua situação de equilíbrio. A terceira questão diz: quando podemos então dizer que um corpo é considerado rígido? Por as posições das partículas que constituem, o corpo não muda de posição durante o tempo. Ferro, por exemplo, as partículas não estão mudando, né? O tempo que ele é estudado. A quarta questão diz: vocês vão conferindo com as respostas de primeiro, do exercício de vocês. A fim de garantir o equilíbrio do corpo extenso, rígido, sujeito a um sistema de força, devemos impor algumas condições simultâneas. Quais são essas duas condições? Eu coloquei, isso tem de material extra. A primeira condição é que a resultante do sistema de força deve ser nula, ou seja, a força resultante que atua no sistema do corpo rígido deve ser igual a zero. A segunda condição é que a soma algébrica dos momentos das forças do sistema em relação a um ponto arbitrário também deve ser nula. Essa é a resposta da quarta questão. Já na quinta questão, como podemos definir o centro de gravidade, né? Você que às vezes quer equilibrar uma caneta, equilibrar um copo. Quando você consegue equilibrar, é porque está no centro de gravidade. Então, o centro de gravidade é o único ponto de um corpo ao redor do qual todas as partículas de sua massa estão igualmente distribuídas, como um CD, né? Um DVD que tem o centro de gravidade. Aquele furozinho está bem no centro de gravidade. Toda a massa está distribuída igualmente nele. 6. Define a linha gravitacional. É a linha imaginária, que passa pelo centro da gravidade no centro vertical, sem especificar a altura do centro da gravidade até o solo. Isso é a linha gravitacional do planeta Terra também, né? Que é a linha que mantém a Terra um pouco inclinada. 7. A que a estabilidade de um corpo está diretamente relacionada. Essa estabilidade fica estável está relacionada com a posição no centro da gravidade, em relação à sua área de sustentação. Se o centro de massa estiver exatamente acima da base de apoio, o corpo permanecerá estável. Caso contrário, o corpo irá tombar. Ou seja, você conseguir equilibrar o copo deixando o seu centro de gravidade, ele vai ficar equilibrado, senão ele vai conseguir tombar. É o copo, é uma régua, é uma caneta, é qualquer outro objeto. Pronto, aí foi a correção da atividade física. Agora vamos para a correção da atividade química. Os assuntos.
Para a prova, capítulo 2, tema 4, separação de mistura. Para isso, eu fiz um vídeo aula, assista o vídeo aula e também o material extra, se tiver. E até já o vídeo aula sobre isso aqui, é uma atividade também. Então, quimicamente, como mistura é definida? Como chamamos de mistura na química? É definido como uma combinação, a junção, uma mistura de duas ou mais substâncias, água e sal, água e açúcar, como por exemplo. Define misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que você vê um único aspecto, que você vê a água e o açúcar totalmente dissolvido. Ali você está vendo uma única coisa, uma única fase, é uma mistura homogênea. Heterogênea, quando você vê duas ou mais coisas, água e areia, água e pedra, água e óleo, né? Quando você vê duas ou mais fases, você vê duas ou mais coisas, a mistura é heterogênea. Você vê só uma cor homogênea, vê duas cores, duas ou mais cores é heterogênea. E a terceira diz, o que é separação de mistura e qual a sua importância? Separação de mistura é o nome que se dá a qualquer processo utilizado para separar duas ou mais substâncias, separar o arroz do feijão, tirar a pedra do feijão, né, que é um processo de catação que vamos ver. E qual é a sua importância dessa separação? Porque está presente no nosso dia a dia, do que mais nós imaginamos. Que é coar o café, fazer um suco, tudo isso está separando mistura. Peneirar a farinha, a goma, né? Tudo isso é separação de mistura. Aí vem a 4. Defina os métodos de separação de misturas homogêneas. Qual deles? Destilação simples, fracionada e vaporização. Lá tinha mais, mas eu coloquei esses três. Lembrando que quando envolve destilação simples e fracionada, sempre envolve temperatura. Simples, envolve substâncias sólidas e líquidas. O princípio utilizado é o ponto de ebulição, isso aí ferver. A mistura é aquecida até uma das substâncias evaporar e a outra restar no recipiente. A fracionada, aplicada em mistura de dois ou mais líquidos, a um aparelho cheio de níveis, no caso do petróleo, que atinge diferentes pontos de ebulição por vez. Então, é possível separar várias substâncias diferentes. E a outra, a 4, é misturas homogêneas. Aqui eu coloquei para definir a destilação simples, a fracionada e a vaporização. Vaporização, no caso das outras já foram, né? Já foram a destilação simples e a fracionada. Então, só a vaporização, conhecida por evaporação, é evaporar. É um processo mais natural que acontece com a água dos rios. É demorado, apenas deixando a mistura um repouso até a parte líquida se evaporar, restar o soluto na forma sólida. Às vezes a água dos rios se evapora, fica só o resto, aquela lama. E é um processo também do qual se obtém um sal. Quinta, defina os métodos de separação de misturas heterogêneas. Aqui eu coloquei catação, levigação e ventilação. Lá no material extra tem mais, no vídeo aula também tem mais. Catação, separamos os sólidos usando os diferentes tamanhos. Levigação, usado para separar sólidos que possuem diferentes densidades. Isso é feito quando fazemos a água correr por entre os sólidos e os menos densos são levados pela corrente, enquanto os mais densos ficam onde está. A ventilação através do vento usado para separar sólidos. Isso aqui a gente vê muita gente sacudindo feijão depois de desbulhar, né, que o vento carrega a parte menos densa, que é a palha, e o feijão fica, que possui densidade diferente. Mas isso é feito utilizando uma rajada de ar, no caso o vento. Quando o vento passa, leva consigo a substância menos densa, que no caso a palha de feijão. Aí foi a revisão de física. Então agora vamos para mais outra revisão, correção de atividade agora, para de física do segundo ano, né? Assunto, páginas 16, 17 e 18 do livro. Pode ter algumas coisas lá, algumas perguntas que estão nessas páginas aqui.
O capítulo 4, dilatação térmica e videoaulas, escalas. Por que eu coloquei escalas aqui depois de videoaula? Porque tem aquelas escalas que eu já passei para você. A Celsius, a Kelvin, a Fahrenheit, tá bom? Tudo para vocês. Vocês têm videoaulas e tem atividade também sobre isso. Assista a atividade sobre escalas termométricas, videoaula. As perguntas da difícil. O que é dilatação térmica? Só lembrando aqui que a maior parte da prova é sobre isso aqui, dilatação térmica e escala termométrica. Dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo a partir do aumento da temperatura. Ocorre com quase todos os materiais no estado sólido, líquido ou gasoso. Quando aquecido, eles aumentam de tamanho. Aqui está relacionada a dilatação do corpo. Está relacionada à agitação térmica das moléculas que compõem o corpo, pois sabemos que quanto mais quente estiver o corpo, maior será a agitação térmica de suas moléculas. Quando o ferro está quente, que está vermelho, as moléculas, as partículas estão bem agitadas. Terceira, o que acontece quanto mais as moléculas de um corpo vibram, quanto mais elas se agitam? É o que acontece quando a água está fervendo. Quando elas mais se agitam, elas começam a derramar. Porque mais espaço elas precisam para vibrar. Por isso que a água começa a derramar quando está fervendo muito. Dessa forma, o aumento das dimensões do corpo se dá pelo aumento do espaço entre as moléculas que compõem o corpo. A quarta vem assim. Nos estudos da termologia, levamos em consideração três tipos de dilatação térmica. Cite e defina cada uma. A linear está ligada ao aumento do comprimento do corpo. Superficial, lembrando, linear, comprimento. Superficial está ligada ao aumento do comprimento e da largura. Comprimento e largura. A volumétrica está ligada ao aumento do corpo em três dimensões, ao aumento o corpo sofre a variação no comprimento, na largura e na altura. Então, a volumétrica é os três ao mesmo tempo, comprimento, largura e altura. Com as três dilatação, linear, que é o comprimento, superficial, que é a largura, e volumétrica, que é a altura. Vemos a quinta pergunta, diz assim, no nosso cotidiano, nos deparamos com diversas situações nas quais é necessário levar em conta a expansão térmica. Cita exemplo. Os trios dos trens são colocados de modo que sempre haja um pequeno espaço entre eles, porque tem um trio do trem, ele tem um pedacinho assim, aí tem um corte, aí pega outro pedaço, aí corta, aí vem outro pedaço e corta. Vocês veem isso também em quadra de futebol que botam as coisas de plástico para evitar a deformação devido à temperatura. Quando aquece nas calçadas cimentadas, são colocadas juntas de plástico. Hidratação entre as placas de cimento para evitar deformação pelo aumento da temperatura e etc. O que é o coeficiente de dilatação volumétrica? É uma propriedade física que mede quão grande é a variação de volume de um corpo para uma dada mudança em sua temperatura, que de acordo com a temperatura, o volume vai aumentando. Por que os refrigerantes secos ou garrafas com água estouram quando deixados no congelador por muito tempo? Quando deixado no congelador por muito tempo, quando a água atinge a temperatura a 4 graus Celsius, o seu volume é minimamente ocupado pela água em estado líquido. Se o resfriamento continuar, o volume da água irá aumentar, em vez de diminuir. Quando a água atingir 0 Celsius, o volume da água terá crescido grandemente, enquanto o seu recipiente terá reduzido suas próprias medidas, ocasionando a sua ruptura. Por isso que estoura a água no congelador, a garrafa, de refrigerante e de outros líquidos também. Aí foi a revisão, a correção da atividade, né? Essa disciplina aí. E agora vamos para a correção de química do segundo ano. Quais são os temas? As formas de expressar as concentrações comuns
soluto e solvente das soluções, videoaula e material extra, principalmente a videoaula, que tem a concentração. No finalzinho da aula, eu vou colocar a formulazinha de concentração para vocês verem. Mas tem um videoaula, vocês não deixem de assistir esse videoaula sobre concentração comum, que eu coloquei nos grupos de estudo. Primeira pergunta. Define o que é concentração comum, que é de acordo com a forma. É uma modalidade de concentração de solução, que relaciona a massa, que vai dividir a massa do soluto, do sal, do açúcar, com o volume da solução, que é da água, como por exemplo. Além da concentração, existem várias outras modalidades para se trabalhar. Quais são elas? Que é a moralidade, concentração, e quantidade de matéria é outra forma, título, porcentagem, massa, tudo isso aqui é uma forma, título ou porcentagem de volume e partes por milhão. Isso aqui são cálculos, mas aqui é só os conceitos. Mas é bom saber também essas variáveis. Terceira, se tratando de uma medida, o que é a concentração comum? Que é a formulazinha. Nada mais é do que a relação matematicamente, que é a fórmula estabelecida entre a massa do soluto dissolvida em certo volume de solução, que é o que vamos calcular e que tem um vídeo aula sobre concentração comum, sendo representada pela seguinte expressão matemática, que vai ter no finalzinho da aula aí. 4. Quais as unidades de medida que roteiramente estão relacionadas com a concentração comum? Que é o GL, gramas por volume, o MGL, miligramas por litro, GML, gramas por mililitros, e MG, que é miligramas por mililitro. Mas a que é mais utilizada é gramas por litro, que tem os exemplos do vídeo aula de concentração comum, que já pedi para vocês verem e reverem várias vezes. Aqui tem a outra, que eu coloquei aqui, a questão, né? Mas é a outra. Em relação às unidades de medida, a que se refere a primeira e a segunda letra. A primeira letra refere-se à massa do soluto e a segunda ao volume da solução. Porque essa primeira letra aqui, a primeira letra é a massa e a segunda o volume. Aqui é massa, aqui é volume. Aqui é massa, aqui é volume. Aqui é massa e aqui é volume. Então, as primeiras letras antes da barra é a massa, e depois a massinha da barra é o volume. E aqui tem aquela forma que eu falei, concentração. Lá no vídeo aula, concentração comum, tem como calcular a concentração, a massa e como calcular o volume. Assista, porque tem questão na prova sobre isso aí, tá bom? E essa foi a correção, né, e que vocês têm que estar para a prova de química do segundo ano. A correção de biologia, terceiro ano, os assuntos, o grupo sanguíneo, mas a maior parte da prova está no material extra que eu enviei, e algumas videoaulas, mas basicamente o material extra. Capítulo 3 do livro, grupo sanguíneo, pode ter algumas perguntas no livro para vocês responderem também, tá bom? As respostas estão no livro. Capítulo 3, mas o material extra está a prova quase toda. Vamos ver a atividade que tem para corrigir. Quais são as unidades temáticas de saúde ambiental? Saneamento básico, doenças infecto-contagiosas, parasitárias, destino do esgoto de lixo, tratamento de água, a reciclagem, coleta e poluição ambiental. Para onde deve ir o lixo tóxico, né, aqueles perigosos? Deve ir para termos ou centros especiais de triagem, para que possam ser reciclados ou reutilizados, né? Aquele lixo das usinas nucleares. Terceiro, a população deve adotar algumas medidas para evitar que doenças se espalhem. Cite duas. Lá tinha várias, aqui eu coloquei apenas duas. Construção de fossas sanitárias, né? E de esgoto, para não ficar exposto no solo. Não deixar o lixo espalhado no chão, ficar amarrado e permanecer em baldes grandes e fechados. Aí vem a quarta que pergunta: para que surgiu a educação ambiental? Surgiu como uma forma de educação, né? Surgiu para permitir uma mudança no comportamento humano. A natureza fornece recursos necessários
para sua existência, que é um cenário fundamental das relações sociais, né, de acordo com a mudança do comportamento humano. E vem a quinta, segundo Scarlato, o que deve se fazer com todo o lixo? Todo o lixo deve ser separado de acordo com cada tipo de resíduo. Menos de 10% das cidades brasileiras realizam reciclagem e coleta seletiva. Fazer a coleta seletiva e reciclagem, separar o vidro do papelão, do plástico, né? Para que cada um fique em seu local. Geralmente, como chamam os lixões, né, que nós conhecemos, né, que é uma próxima aqui é Pionônio, são espaços abertos na periferia, ali um pouquinho distante da cidade, onde todo o lixo é queimado ou fica apodrecendo, provocando assim a contaminação das águas subterrâneas e do solo e da poluição do ar também, que é o lixão que nós conhecemos. Qual o procedimento do lixo nos aterros sanitários? Aquela coisa, eles fazem um buraco fundo, colocam cimento, né? Os resíduos são confinados, prensados no solo, botam a camada de lixo, a camada de terra e coberto por uma camada de terra. Todo o terreno é impermeabilizado com cimento, para não passar aquele líquido velho, para não contaminar o solo, para que os resíduos sejam drenados e tratados, evitando a contaminação do ambiente, né? Aquele pede para definir na 8, né? Aí não tinha essa palavra definir na atividade, eu coloquei aqui, compostagem, coleta seletiva, incineração, que é a queima do lixo. O que é a compostagem? É um processo onde o lixo orgânico é transformado em adubo para ser utilizado na agricultura, né? Muito importante isso aqui. A coleta seletiva é um processo de separação, que é separar o plástico, o papel, o vidro, né, para ser reciclado. A incineração é aquele um sistema utilizado no lixo hospitalar, ou para aqueles lixos que possuem algum tipo de contaminação perigosa das usinas, né, nuclear, onde o lixo é incinerado e o material é reciclado. E a fumaça gerada passa por filtros para diminuir a poluição do ar. Daí foi a correção de biologia, tá bom? Pouca coisa, veja o material extra para poder responder à prova. E agora vamos para a correção de química, que temos os hidrocarbonetos, alcenos e alcoóis, mas a prova está 100%, quase, podemos dizer, em material extra e individual, em alcoóis primários, secundários e de material extra também, tá bom? Esse que eu vou passar aqui, ó. Defina ácido carboxílico. São compostos que possuem um agrupamento carbonila, carbonila e hidroxila, na extremidade da cadeia, que é o C-O-H, que é esse bichinho aqui, que chama C-O-H. Qual o ácido carboxílico mais antigo que se tem registro na história? É o aceto, que é o ácido que origina o vinagre, que é o CH3COOH. Então, o mais antigo é o ácido acético, que se origina no vinagre. Qual é o ácido, a terceira? Qual é o ácido? É o resultado da ação de micro-organismos da decomposição de alimentos. É o ácido butírico, né? O butanóico. É encontrado em manteiga rançosa, que é o ácido acético. A quarta pergunta: por que os ácidos carboxílicos são compostos polares que possuem pontos de fusão e ebulição maior que os do álcool? Devido a carbonil, C-OH, presente em suas estruturas que resultam em ligações de hidrogênio dimensas, né? De elas dimensões. Quinta, escreva sobre alguns ácidos carboxílicos importantes. O ácido metanóico, o etanóico, o benzoico, o ácido hidroxipropanotricarboxílico e o ácido hidroxibenzeno carboxílico. Uma resposta pouco grande, eu coloquei toda ela aqui. O metanóico, vocês podem resumir aí também na atividade de vocês. Foi obtido a primeira vez, é o forno, pela maceração de formiga, matar formiga, daí o nome forno. É um leite incolor de cheiro irritante que provoca irritação dos tecidos e mucosas, né? Nariz.
O etanol, que o acético, é um líquido incolor, cheiro irritante e sabor azedo, e utilizado na alimentação sob forma de vinagre. O benzoico é encontrado naturalmente em algumas plantas, e seus sais são utilizados como fungicida e conservante alimentício. O ácido 2-hidroxipropano tricarboxílico é mais conhecido pelo seu nome vulgar ácido cítrico, encontrado na natureza no suco de frutos ácidos do limão. O ácido 2-hidroxibenzeno carboxílico é também conhecido como ácido salicílico e como ácido ortohidroxibenzólico. Estes e seus derivados constituem importantes compostos medicinais. É usado como antisséptico e na eliminação de calos. Pronto. Aí foi a revisão de química, né? Que vocês têm que estudar para a prova. Vocês podem ver várias vezes, tá bom? A videoaula de hoje à noite vai ser sobre isso aí, para vocês reverem, corrigir as atividades. Quem não fez as atividades, faça, e para poder enviar, tá ok?